E aí, pessoal, boa noite. Vamos estar hoje aí dando continuidade aí na nossa disciplina de bases de morfologia vegetal, tá? Hoje a gente vai falar do fruto, tá? Então a gente vai estar falando aí do fruto. A gente falou de raiz, de caule, de folha, de flor e agora, né, a gente vai falar um pouco do fruto. Beleza? Então vamos lá. Fruto. Biologicamente, o fruto funciona como um envoltório do protetor da semente. Então ele vai proteger a semente, assegurando o quê? A propagação e a perpetuação das espécies. Então ele vai se propagar, quer dizer, ele vai se reproduzir, vai dar origem a outra planta, né? E aí vai garantir a perpetuação da espécie, tá? O fruto, segundo algumas outras definições, o que é? O ovário desenvolvido com sementes maduras. Tá? O fruto, então, ele vai estar desenvolvido e as sementes vai estar maduras, quer dizer, elas vão estar próprias para ocorrer a reprodução, tá? Dar origem a outra planta. Tá? Elas vão estar próprias para germinar. Durante o processo de amadurecimento, né, os frutos eles têm algumas características aí. Algumas espécies têm cores chamativas, aromas agradáveis, tá? Eles vão se tornar suculentos em algumas espécies, que a gente tem fruto seco, depois eu vou falar para vocês. E isso vai atrair os animais, eles vão se alimentar e vão espalhar essa semente a longa distância, dali não, da planta mãe, tá? Não tendo ali uma concorrência ali entre as espécies que vão nascer de novo ali, entre as mudas, entre o vegetal que vai nascer. Então ele pode comer e espalhar as suas sementes e dar origem aí em locais. E eles podem colocar essa semente, né, os animais podem colocar essa semente em local adequado para a sua germinação, né? Aí a gente tem os frutos secos, que eles vão ter uma abertura, né? Essa abertura ela pode somente abrir e com o vento essa semente pode ser liberada, ou ela pode abrir e expulsar ele em longas distâncias, tá? Da planta mãe ali. Então os frutos secos têm essas características, tá? Então o envoltório protetor das sementes, fruto, tá? Tudo que envolve a semente é fruto, tá? Então a gente tem as partes do fruto. O fruto propriamente dito é o pericarpo, né? Então ele é formado aí de duas partes. O pericarpo, que é o fruto em si, e a semente, tá? Então, de modo geral, tem 3 camadas, tá? Distinta aí no fruto, no pericarpo, até chegar na semente. Então a gente tem o epicarpo, que reveste externamente. Então esse epicarpo aqui é o que a gente chama de casca, tá? Hoje não é mais casca, né? É epicarpo, tá? O mesocarpo é a parte mais desenvolvida dos frutos carnosos, no caso aí, né? Que é a porção comestível, no caso dos seres humanos ou dos animais, eles vão comer, tá? E o endocarpo é a camada que reveste a cavidade do fruto, sendo geralmente pouco desenvolvido, muitas vezes até de difícil separação. A gente vai dar alguns exemplos aqui, vocês vão ver. Então a gente tem o pericarpo, né? Até chegar, o fruto é constituído de pericarpo, que é constituído dessas 3 camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e também as sementes, tá? Então o pericarpo ele tem 3 camadas aí distintas, tá? Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Vamos mostrar aqui para vocês as camadas aqui do fruto. Então, aqui é a flor, né? O ovário vai ser fecundado e aí vai começar no fruto carnoso dar origem ao que? Aquelas 3 camadas. Então tá aqui o pericarpo, né? Que é o fruto em si, e a semente, aquelas 3 camadas distintas. Então o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a polpa,
E o endocarpo é uma outra camada aqui que envolve a semente. Lembra que o fruto é tudo que envolve as sementes, tá? Então o fruto em si ele tem duas camadas distintas aí, que é o pericarpo e a semente. O pericarpo ele é formado de epicarpo, né? Que lembra da epiderme, lembra? Que é a casca, né? Que agora a gente vai chamar de epicarpo. Depois a gente tem o mesocarpo, que é essa camada aqui entre o epicarpo e o endocarpo, que é o mesocarpo. E depois a gente tem o endocarpo, que é uma outra estrutura aqui que envolve a semente. E a semente está aqui, ó, tá? Flor fecundou, deu a semente, os frutos carnosos vão formar o pericarpo, tá? Aqui alguns exemplos para vocês verem de pericarpo, né, que é formado de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Aqui várias outras aqui, tá? Então aqui, ó, pericarpo, endocarpo, mesocarpo, endocarpo e a semente, tá? No caso do maracujá, a gente tem aqui a parte de fora, que é a casca, o epicarpo, né? O pedúnculo que vai ligar no caule, né? Aí a gente tem aqui, ó, o mesocarpo, então tá aqui epicarpo, né? Que é a casca, né? Que a gente conhece por caspa, mas é epicarpo. O mesocarpo, que é essa parte branca aqui, né? Depois a gente tem o endocarpo, que é a polpa, né? Então, essa polpa vai envolver a semente que está aqui dentro, tá? Então, mostrando que o pericarpo formado de epicarpo, casca, mesocarpo, a parte carnosa aqui, e o endocarpo, que é a polpa, tá? Então, tá aqui. Nos outros frutos carnosos também vão apresentar essas características aí. Pericarpo e semente. Pericarpo dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Aqui mostrando de novo a laranja, né? A gente tem o epicarpo, né? Pericarpo formado por essas três camadas aqui, que é o fruto propriamente dito, e a semente, que o fruto vai envolver a semente, tá? Então a gente tem no pericarpo o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é essa parte branca aqui, o endocarpo, que é essa estrutura aqui que vai envolver a semente, também carnosa aqui, e a semente em si, tá? Então mostrando aí para vocês as camadas distintas aí e as duas partes do fruto, pericarpo e semente. Pericarpo formado por epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Quanto ao número de semente, então o fruto pode ser classificado também quanto ao número de sementes. Monospérmicos, com uma semente só. Dispérmico, com duas sementes. Trispérmico, com três sementes. Polispérmico, com várias sementes. Então, o fruto pode ser classificado quanto ao número de sementes que ele apresenta no fruto ali, quanto que o fruto vai envolver a semente, o número de semente. Então, quanto ao número de semente presente no fruto, tá? A gente vai dar esse nome, monospérmicos, quer dizer, uma semente só. Dispérmico, de duas sementes. Trispérmicos, três sementes. Polispérmico, várias sementes. Poli é vários, então são várias sementes. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de frutos monospérmicos. Então tá lá, ó, abacate, ameixa, né? Tem uma semente só. Então isso aqui, se a gente fosse classificar, né, as camadas lá, epicarpo, mesocarpo, e aqui entre a semente tem o endocarpo, que está envolvendo a semente aqui, né? E a semente em si lá, tá? Então tá aí os frutos que apresentam uma semente só, ele é classificado como monospérmicos. E aí a gente tem os frutos de duas sementes, tá?
Então a gente tem os frutos de duas sementes, que é o dispérmicos. Então tem duas sementes, tá? E aqui também duas sementes, ó, tá? Então mostrando aí para vocês os dispérmicos, tá? Trispérmicos tem três sementes, olha só, aqui tem uma, duas, três, tá? Uma, duas, três, e aqui é a semente, tá? Então dentro aqui vai ter, aqui é um fruto seco, não é um fruto carnoso, né? Ele abre isso aqui, explode e a semente cai e ela é lançada aí, tá? Então ocorre o que? A dispersão dessa semente, mas aqui na classificação quanto ao número de sementes, ela tem 3 sementes, tá? E os polispérmicos, que são várias sementes, ó, num fruto só, tá? Então a gente tem aqui várias sementes dentro de um fruto só, tá? Polispérmico, várias sementes, beleza? A classificação do fruto também, ele pode ser classificado em 3 categorias, além do número de sementes, ele pode ser classificado em 3 categorias. Quais são essas categorias? Fruto simples, agregado ou múltiplo, tá? Os frutos simples são derivados de um único ovário, de uma única flor. Pode ser tanto ser seco como carnoso. Ele vai ter um único ovário, tá? Que é diferente de ter várias sementes, tá? Ele vai ter ele vai ser originado, né, derivado aí de um único ovário de uma única flor. Aí ele pode formar frutos secos ou carnosos, tá? Tanto deiscentes como indecentes. Deiscentes é aquele que abre, indecentes é aquele que não abre. Depois a gente vai estar falando isso para vocês. Então, um único ovário e uma única flor, né? A cereja e os tomates aí são representantes aí desses frutos simples. Depois a gente tem os frutos agregados, que são aqueles que se derivam de um gineceu dicapelar, quer dizer, também de uma parco, que é uma única flor, tá? Todos esses pistilos aqui, ó, são reunidos por partes no acessório no receptáculo ou apendicular. Cada pistilo forma-se um fruto separado, tá vendo? Então, mas eles vão estar saindo aqui de um único e vai formando vários aqui, ó. E aí, então, você tem aqui o pedúnculo e depois você tem os pistilos e vai formando vários frutos. Então, são frutos agregados, tá? Magnólia aí no caso, beleza? Depois a gente tem os frutos múltiplos, tá? Que consistem em ovários amadurecidos de muitas flores, tá? Uma inflorescência, tá? Eles crescem junto no mesmo receptáculo, né? Formando o que? Uma infrutescência, tá? Então, no caso da amora, do abacaxi, né? Do figo, então a gente tem uma infrutescência aqui, tá? Então são frutos múltiplos, tem vários frutos aqui, ó. Então a gente tem um fruto aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui no caso do abacaxi também, cada partezinha dessa aqui é uma baguinha que é um fruto, tá? E aqui no caso do figo também a gente tem vários frutinhos aqui dentro, tá? Então esse aqui é uma outra camada. E aqui dentro que são os que tem os frutos, tá? No caso vai formar uma inflorescência, depois vai dar uma infrutescência, tá? Vai ser vários frutos. Então, frutos múltiplos, tá? Quanto à consistência, então ele pode ser classificado também quanto à consistência do pericarpo. Então ele pode ser seco ou carnoso, tá? O pericarpo dele não suculento. No caso dos carnosos, o pericarpo é espesso, ele é suculento. Então aqui, ó, pericarpo seco, tá? Ó, seco, lá dentro está a semente, aqui dentro também está a semente, aqui também está a semente. No caso do carnoso, aqui a gente tem o mesocarpo mais desenvolvido. Aqui no caso, o mesocarpo é menos desenvolvido, tá? E aí a gente tem os carnosos que tem o mesocarpo mais desenvolvido, tá? Que é essa parte que os animais e os seres humanos consomem, tá? Então ele pode ser seco ou carnoso, tá? Quanto à deiscência, aqueles deiscentes abre quando maduro
indehiscentes não abrem quando está no processo de maturação, certo? Então tá aqui, ó. Esses daqui são os dehiscentes, que eles vão abrir e as sementes vão ser liberadas, tá? Aqui ele vai abrir e a semente vai ser liberada. Os indehiscentes, eles não abrem, a semente fica lá, só se a gente cortar pra gente ver, mas eles não vão abrir, tá? Então, dehiscentes está ligado com a abertura. Frutos secos, aí vamos classificar alguns frutos agora, secos dehiscentes, aqueles que abrem espontaneamente, né, e liberam a semente. São frutos secos dehiscentes, tá? Apresentam o pericarpo pouco desenvolvido, né, e mesocarpo também, né, contendo uma pequena quantidade de água. Então, a gente, dentro dos frutos secos dehiscentes, a gente tem o folículo, tá? Derivado de um único pistilo, apresentando apenas uma linha de dehiscência longitudinal. Então, olha aqui, ela vai abrir aqui, ó, uma única linha, ó. Então, ela vai abrir aqui, uma única linha, vai abrir e vai ficar grudado aqui, ó. Ela não vai separar, tá? Essa conchinha aqui, ela vai abrir e a semente vai ser exposta, tá? Quanto à dispersão, os animais podem vir aqui, né, comer, engolir a semente, levar para outros lugares e ou cair diretamente no solo, tá? Isso é a dispersão deles, tá? Então, o folículo. Legume, né? Também derivado de um único pistilo, porém a dehiscência pode se formar em duas linhas longitudinal. No caso aí da vargem, tá aqui a vargem, ela vai abrir aqui as duas, ela não vai abrir só uma aqui, ó, ela vai abrir as duas linhas longitudinais e vai liberar, tá vendo aqui, ó, liberou aqui, ó, diferente dessa daqui, que tá grudada, ela não libera, só tem uma linha, nessa daqui ela tem duas linhas, então vai abrir a semente, vai ser solta aqui, tá? Então isso é característico das leguminosas, das fabáceas, tá? Feijão, soja, ervilha, amendoim, tá? Todas elas vão abrir assim, beleza? Depois a gente tem as cápsulas, tá? As cápsulas, elas podem ser de vários tipos, tá? Então ela vai abrir, quando ela estiver na maturidade aí, ela vai abrir, né, de vários modos, então por poros, né? Então ela vai abrir aqui e vai liberar os poros aqui, que nada mais é do que as sementinhas que estão aqui dentro, tá? Mas ela é tão pequenininha que a gente fala de cápsula poricida, tá? Depois a gente tem dehiscência transversal, tá? E no caso aí, ela vai ter um opérculo, que vai ter alguma coisa que vai tampar ali, né? E aí depois ela vai abrir, esse opérculo vai sair e aí vai liberar a semente. Então tá aqui, ó, esse, no caso aqui ele libera, tá vendo aqui, ó, ele saindo aqui, ó. Então esse opérculo ele vai ser liberado e a semente vai cair ali. Elas podem ser semente aladas, no caso do jetiquibá, ela é alada, então ela tem um halo, a sementinha pesa e ela sai voando aí, tá? Então, dehiscência transversal, tá? Então, é chamado de pixídio, né? Ou opérculo, tá? No caso aqui do jequitibá e das 11 horas, tá? No caso dos poros, vai liberar aqui, ó, vai abrir e vai liberar, tá? Cápsula poricida ou pixídio no caso de opérculo, tá? Poros septos, né? Por septos, né? Que separam os lóbulos, tá? Então, no caso de papo de urubu aí, a gente vai ter aqui, ó, vai separar o septo aqui, ó, tá separando, ó, tá vendo, ó? Ele vem e separa aqui, vai só separar, ele não vai abrir, ele vai só separar aqui e a semente vai ser liberada. Aí a gente tem abertura mediana, né? Então, olha só, o septo, mas mediana, ele vai até o meio aqui. Se você pegar aqui, ele vai até o meio e vai liberar a semente, né? Depois a gente tem aquele que abre o septo e fica preso no centro do receptáculo aqui, ó. Então a gente vai abrir, só que ele vai ficar preso, ele não vai ser liberado. No caso aqui, né, uma cápsula que tenha septo, né, que a gente chama de septifraga, tá? No caso do cedro aí, que é uma madeira de lei. Então tá aqui, ó,
o fruto do cedro e a semente está aqui dentro. Aí ele vai abrir, mas vai ficar preso ao centro aqui do receptáculo. Lembra? Flor vai dar origem ao fruto e aí tem o receptáculo ali, certo? Então todos esses daqui são por septo, tá? Um só abre, o outro vai até o meio e o outro vai até o centro do receptáculo, até quase chegar aqui no pedúnculo ali, tá? Mas o pedúnculo está para cima. No receptáculo seria o nome certo, tá? Então cápsula septifraga, tá? Então abre até e fica preso os septos ali, ele não se solta, tá? A sílica, né? É um fruto característico aí das famílias das brassicáceas, que é repolho, couve, agrião, rúcula, né? Então ele separa em duas válvulas, que a gente chama, né? Que é essas duas válvulas aqui, que é essa parte de fora aqui. E aí ele deixa no eixo central o réplo. Esse réplo é onde as sementes ficam grudadas, tá vendo? Você pegar o IP aqui, a semente fica grudada aqui nesse réplo, tá? Então separa essas duas válvulas, que a gente chama de válvulas, né? E depois tem o réplo. O réplo é onde fica as sementes presas, tá? Então, nas famílias aí, brassicáceas, e no caso dos IPs também tem. O IP é maior, dá para se mostrar. Nas brassicáceas que é muito difícil de ter, mas é isso daqui, ó. A sementinha fica grudadinha aqui, tá? No caso de rúcula, agrião, couve-flor, couve-brócolis, tá? É da mesma família e aí produz um fruto chamado característico sílica, tá? Frutos secos indeiscentes. Todos esses aqui são deiscentes, tá? Ó, a gente viu todos eles deiscentes que são secos e vão se abrir com característica de cada um deles, tá? Todos eles estão se abrindo, né? Até a sílica se abre. Depois a gente tem os frutos secos indeiscentes, são aqueles que não abrem. É seco, mas não abre, tá? Então a gente tem a sâmara, né? Um fruto alado, né? Com expansões na parede do pericárdio que formam as asas, né? Exemplo, tipo ana. Então a gente tem aqui, ó, a semente que está aqui dentro e o fruto, né, é seco e ele é alado, ele não vai se abrir, tá? Como que a semente sai aqui? Umidade, né? E aí isso aqui é rompido e ela germina. Então ela tem alas, que é chamado de frutos alados, tá? Então forma-se asas. Então ele pode ser grudado em dois ou pode ser só um aqui, ó, tá? Ter dois frutos aqui, né? Ou um só, tá? E isso daqui ajuda essas alas ajudam na onde? Na dispersão da semente aí, tá? Do fruto, certo? Então, frutos secos indeiscentes, tá? Sâmara. Depois a gente tem o cariópsis, né? Que ele não é alado, tá? Tem uma única semente dentro dele aí, unida, né, nessa parede do fruto. Então, olha só, semente que a gente chama de milho, semente de arroz, né, semente de trigo, a gente chama-se cariópsis, é uma única aqui. Então, olha só, aqui dentro que está a semente, aqui é o envoltório da semente. E que é o envoltório da semente é o que? O fruto que vai proteger o embrião da semente aqui, tá? Então, no caso aqui do arroz e do milho, a gente tem cariópsis, é chamado cariópsis, tá? Os grãos, em geral, é o cariópsis, tá? Uma única semente aí, beleza? Depois a gente tem o aqueno, que é um fruto também não alado, tá? Que vai se unir aí na parede do fruto com apenas um ponto, tá? Então, o girassol e as margaridas, ó, formam-se o aquênios aqui, ó, tá? Esse aqui é a semente. No caso das margaridas, ela tem essa expansão aqui, que ajuda também na dispersão. No caso do girassol aqui, ó, a gente tem uma única semente aqui, tá? Então, apenas ligado apenas a um ponto. Então, isso aqui cada um desse aqui é um fruto e é um aquênio. Então, se pegar uma infrutescência aí do girassol, você tem vários frutos, tá? Então, ele é considerado um fruto múltiplo, tá? Beleza? Então, aquênio, tá? É indeiscente, ele não abre. Frutos carnosos.
né, são aqueles os quais as paredes do ovário aumentam em espessura, tá? Após a sua polinização. Polinizou, fecundou, ele vai aumentar a espessura aí, né, no processo aí do desenvolvimento do pericarpo, tá? Então, o mesocarpo vai ser mais desenvolvido, tá? São bem desenvolvidos e suculentos. Frutos carnosos são agrupados em como? Como que eles são classificados os frutos carnosos? Em baga, tá? Baga é o epicarpo em geral delgado, mesocarpo e endocarpo carnoso, tá? É chamado de baga. Então, no caso aí da uva, do tomate, é chamado de baga. Então, cada um desse aqui é uma baga. Aqui é uma baga. No caso da uva, são várias bagas aqui, tá? Depois a gente tem o hesperídeo, né? Que ele é o epicarpo, ele é coriáceo, lembra o couro, tá vendo a casca da laranja aqui? O epicarpo, né? Depois a gente tem numerosas glândulas oleíferas, né? E o endocarpo, né? E aí a gente tem que é membranoso dividido em gomos, tá? Então o hesperídeo, a característica dele é dividido em gomos, tá? No caso aí o endocarpo, que vai revestir o que? A semente. Então ele é revestido de pelos sucosos na porção interna. Então a gente tem vários pelos sulcosos aqui, né? Que é dividido em gomos, né? Os gomos da laranja, tá vendo a divisão de gomos? E aí a gente tem esses pelos sulcosos e envolvido por esses pelos sulcosos a semente lá dentro, como a gente já viu, né? Característica aí dos citros, né? Laranja, limão, tangerina, tá? Hesperídeo, beleza? Então a gente tem aqui no caso do hesperídeo, né? O pericarpo em si, que é composto de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e semente envolvida pelo endocarpo, tá? Que é envolvida aí por quê? Por essas membranas, por dividido em gomos, pelos pelos sulcosos, no caso a semente na porção interna aí. Beleza? Depois a gente tem o pepônio, né? Um fruto que não apresenta septo, né? E a camada externa do epicarpo apresenta-se coriácea também, né? Lembrando couro, ou até lenhosa, mais dura. O fruto origina-se de um ovário. O pericarpo ele é carnoso e as sementes são embebidas em uma polpa sulcosa. No caso da melancia, da abóbora também. Melancia é muito mais sulcosa, né? Então a gente tem o chamado de pepônio, tá? Ele não tem septo, ele não separa, ele não abre, tá? Ele é um fruto carnoso, certo? Então as famílias aí das curcubitáceas, a gente tem aí o pepônio, tá? Carnoso, semente embebidas em polpas sulcosas, tá? Então apresenta-se sucos aqui, beleza? Depois a gente tem a drupa, né? Que é uma camada externa carnosa, tá? Esse envolve a semente num estado fortemente aderido. Então essa semente vai estar aderida a ele, formando o que a gente chama de caroço, tá? Então tá aqui, ó, caroço da manga, caroço do coco, né? Da azeitona, tá? Então a gente tem aqui, ele tá tão fortemente aderido aqui, ó. Se você pegar, você tem o epicarpo, o mesocarpo, o endocarpo aqui, que é a chamada aqui, ó, dessa parte mais dura aqui. E depois a gente tem a semente aqui, que vai estar o embrião, tá? Aí a gente tem o endosperma líquido e sólido, tá? Então a gente tem o endosperma líquido, que é a água, e o endosperma sólido. Depois tem o embrião aqui. Depois a gente tem o endocarpo, que é essa parte dura aqui que vai envolver. O mesocarpo, que é essa parte porosa. E a parte do epicarpo, que é o que? A parte externa, tá? Então é chamado de drupa, tá? É o fruto carnoso aí, chamado de drupa, tá? Depois a gente tem o pomo, né? Que é derivado aí
de 2 ou mais carpelos, né? E o epitânto forma esse vai formar uma porção carnosa aqui, né? No caso, o mesocarpo aqui, tá? Então a gente tem o epitânto aqui, que é chamado de mesocarpo ou também epitânto, tá? A gente tem o pomo, então a gente tem aqui epicarpo, mesocarpo, endocarpo, aquela estrutura que vai envolver aqui a semente, no caso da maçã e da pera também tem, e depois a semente, então é chamado de pomo, tá? Depois a gente tem o pseudofruto, né? É o receptáculo ou pendúculo, ele vai se tornar carnoso, né? Então o pendúculo aqui ou o receptáculo, ele vai se desenvolver, então é um pseudofruto, porque o fruto nada mais é o que envolve a semente, e a semente do caju está aqui. Então esse daqui é o fruto, ó, tá? E aí a gente tem aqui a semente, tá? Envolvendo, no caso aqui, o fruto aqui, beleza? Então, no caso dessa polpa aqui, é o pseudofruto, que se tornou o que? Carnoso, o receptáculo ou o pedúnculo aqui, tá? No caso aqui, ó, você tem o pedúnculo, depois vai ligar o fruto, e esse pedúnculo se tornou carnoso, certo? Frutos agregados, né? Os frutos agregados, os frutos podem ser unidos diretamente em suas paredes ou indiretamente no tecido do receptáculo. Então a gente tem aqui, ó, tá? O receptáculo aqui desenvolvido e os frutos aqui, no caso, os frutílios que a gente chama aqui, nada mais é do que vários aquênios, lembra dos aquênios? Então são vários frutinhos e dentro dele tem sementes, tá? E aqui os frutos agregados também é da framboesa, que são vários frutinhos aqui, tá? Agregados aí. E aqui no caso vários frutos no tecido direto ou indiretamente no receptáculo. Então aqui seria o receptáculo que se desenvolveu, né? Que é um pseudofruto também, e aqui a gente tem vários frutinhos. Só que aí, como não tem uma semente só, a gente chama de frutos agregados. Beleza? Frutos múltiplos, né? Consiste em várias quantidades de bagas, no caso do abacaxi, né? Das bráquias suculentas, então aqui seriam as bráquias, e as bráquias são suculentas, e aí a gente vai ter um eixo que é chamado de inflorescência, e esse fruto é conhecido como sorose. Então cada pedacinho desse aqui, ó, é um fruto do tipo baga, olha só, ele é redondinho aqui, né? E as brácteas são suculentas, então se a gente pegar aqui e separar, a gente vai ver que elas são suculentas até chegar no eixo aqui do pedúnculo aqui, tá? A gente tem o pedúnculo aqui e vai sair a folha lá na frente, tá? Então, vários frutículos, né, do tipo baga. Então, são vários frutinhos aqui, tá? Dando o que? Uma inflorescência, e aí isso aqui é chamado de sorose, tá? Então, são vários frutos ali, tá? Então, frutos múltiplos, tá? Outro exemplo de fruto múltiplo é o figo, né? Que na verdade o receptáculo ele é bem desenvolvido e suculento. Então nada que isso aqui é o receptáculo que se desenvolveu, né? As flores são muito pequenininhas, estão aqui dentro, ó, tá vendo? Essa parte um pouco mais escurinha aqui, diferente dessa rosa aqui, desse vermelho, são as flores, né? Presas na parede interna do receptáculo, tá? O receptáculo desenvolveu aqui, ó, tá? Então, os frutos comestíveis desenvolvem sem que haja fecundação, no caso aqui do Brasil, tá? Já lá na Rússia, os figos lá, eles têm a fecundação, porque tem uma vespinha que vai entrar por aqui e ela vai andar aqui, e ela vai fecundar isso daqui e vai formar o fruto aqui. E esse tipo de fruto múltiplo, ele é conhecido como cicônio, tá? Cicônio,
tá? No caso dos figos brasileiros, a gente vai comer só as flores, sem fecundação. No caso dos frutos dos figos russo, há uma vespinha que faz a fecundação. Aqui no Brasil não tem essa vespinha, então a gente come as flores, a inflorescência sem fecundação, tá? Sem que haja fecundação. Mas como o receptáculo é carnoso, e aí a gente vai comer o que? O receptáculo. Tá? O fruto seria aqui. Ó. Aqui tem inflorescência. No caso, se desse fecundação, ia dar uns frutinhos pequenininhos aqui dentro. Certo? Então, depois a gente tem a partenocarpia também, que é o desenvolvimento do fruto sem que haja fecundação. Tá? E aí há o desenvolvimento e não tem semente. Tá? Então a partenocarpia não produz a semente, é só o fruto sem fecundação. Então a gente tem epicarpo, mesocarpo e endocarpo e não tem semente, chamado de partenocarpia. Tá? Então a banana, o limão Tahiti, que é uma lima ácida, né? Que não é limão verdadeiro, é chamado de lima ácida, mas a gente conhece como limão Tahiti, né? E algumas espécies de laranja também não tem semente. Beleza? Então é isso sobre frutos, tá? Sobre a classificação dos frutos. Tá? Eu vou deixar um trabalho aqui para vocês fazerem de frutos, que é o meio de dispersão de frutos e de suas sementes. Então a gente vai ser entregue aí na segunda avaliação, na avaliação do segundo bimestre. Então vocês vão me entregar esse trabalho também. Então vocês vão fazer um estudo de dispersão dos diásporos, tá? O que é esse diásporo? Vem do diaspora. Diaspora é o que? A dispersão. Quais são os meios de dispersão? Então a planta mãe libera, né, o fruto ou a semente e eles são disseminados. Então tem que ter uma eficiência para quê? Para ter a sobrevivência da espécie, para perpetuar a espécie, evitando que haja o acúmulo de descendentes em pequenas áreas. Lembra que eu falei para vocês da competição quando o fruto cai ali perto? Então, os animais ajudam a fazer isso, tá? A própria fruto carnoso, ele tem um sistema de dispersão, pode ser aberto ou pode ser alado. E aí eu quero que vocês relacionem aí, né? O homem também pode fazer a dispersão, os animais podem fazer, o beija-flor pode fazer, o morcego pode fazer, as aves em si, e tudo isso leva um nome. Então eu quero que vocês façam um trabalho mostrando para mim a dispersão dos frutos e das sementes. Beleza, galera? Então essa era a aula de hoje. Um abraço aí a todos e qualquer coisa eu estarei aí tirando a dúvida de vocês sobre a aula de frutos e sobre o trabalho também de dispersão. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.